Ali, ainda sobre essa parte de preços, você acha que é possível que a gente tenha juros altos em um cenário parecido com o Paul Volcker? Eu acho que o cenário do Paul Volcker não, mas juros altos sim. Até quanto você acha O que cenário pode? do Paul Volcker é o seguinte: o mercado estava com. O Fed estava sempre atrás da curva. A inflação estava muito mais alta na década de 70 e o Fed sempre atrasado. E o mercado pedindo alta de taxa. O mercado, então a curva de 2 anos, as taxas estavam 5, 6, 7% e a curva de 2 anos estava 10, 11. Ele subia a taxa para 8, o mercado pedia 10, 12, 13. Foi assim no final da década de 70. Quando o Paul Volcker chegou, o mercado estava pedindo alta de juro. Só que ele falou, quer saber? Vou dar logo de uma vez. Eu já vou dar de uma vez e vou. O mercado tá aqui. O Fed está tão atrás da curva 15 aqui. para 20, uma coisa assim? Ele meteu o Fed Funds em 18, 17, uma coisa assim. E a curva estava pedindo 16 ou 15, ele botou lá para cima. Aí acabou a brincadeira. Falou, tá bom, o mercado acha que tem que subir, porque é sempre o mercado que manda. O Fed vai sempre atrás. Só que na década de 70 estava muito atrás. Tá muito atrasado. Estava muito lag, entendeu? Então, o mercado, o mercado da taxa de 2 anos sempre antecipa os movimentos do Fed em alguma coisa, mas a taxa que antecipa mesmo os movimentos do Fed é o Fed Funds de 3 meses. O futuro de Fed Funds é um futuro de 3 meses, é um DI de 3 meses lá que antecipa as taxas de Fed Funds. E o Fed sempre segue aquilo, né? Então, o Paul Volcker naquela época é porque tinha uma pressão inflacionária muito grande. As taxas estavam muito abaixo da inflação. A inflação de hoje não é o grande problema. Eu não vejo ela como descontrolante. Hoje vai ser a demanda por dólares, liquidez? O problema hoje é que você precisa. O problema hoje é crédito, é juro real. O que está acontecendo é que o mundo aumentou a capacidade produtiva global. Todo mundo quer produzir e exportar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, para continuar consumindo hoje, ele precisa de geração de crédito, porque o consumidor não tem poupança para consumir mais. A taxa de poupança do americano hoje é 0. Então, tudo que ele consome. É negativo, na verdade, né? É negativo, está até devendo. Ele precisa de crédito novo. E esse crédito novo é o que precisa ser criado todo ano para financiar o consumidor americano e para financiar o governo. Tem criação de crédito novo hoje, o sistema implode. Você tem um governo deficitário devendo 1,8 trilhão a mais todo ano. Então, ele levou 200 anos, o governo americano, para ir de 0 de dívida para 12 trilhões. E depois, passou mais um tempo, ele chegou em 22 trilhões. 23 trilhões. E nos últimos 4 anos, ele foi de 23 trilhões para 36. Nossa. Então, ele levou 200 anos para ficar devendo os primeiros 12 trilhões. E nos últimos 4 anos, Tá acelerando. ele aumentou a dívida dele mais do que em 200 anos. Ele aumentou 13 trilhões em 4 anos, coisa que ele nem em 200 anos tinha conseguido fazer. E será que é por conta... Esta trajetória é exponencialmente sustentável. Sim. Se essa dívida subir nessa proporção, ela vai implodir porque o mercado não consegue mais emprestar. E o Fed precisa desesperadamente, por isso que o mercado vai pedir desesperadamente para o Fed baixar juros. Porque o sistema já está entrando, se o sistema não consegue aumentar o crédito na proporção que ele precisa para cobrir a dívida do mundo está tão grande que você tem juros hoje, o crédito não está expandindo na velocidade dos juros que estão servindo essa dívida. Você tem quase 400 trilhões de dívida escritural no mundo. Com juro de 3, 4%, o juro a 0 começou a ter inflação. O mercado pediu mais juros. Os juros foi para 4, 5% e está gerando um serviço de dívida muito alto. Mais que o gasto militar. Mais que o gasto militar. E no sistema, pega o serviço de dívida do sistema todo. 400 trilhões. Mais de 300 trilhões de dívida. Eu acho que já está em 400, porque teve governos que expandiram pelo mundo. Quando eu falava 300, Mundial, né? foi antes da pandemia. Você passa a pandemia, todo mundo expandiu. Só os Estados Unidos expandiu na pandemia 15 trilhões. O Brasil ainda conseguiu fazer um bom trabalho e dar uma... No primeiro ano foi primeiro ano. péssimo. No primeiro ano eles consumiram toda a reforma da Previdência naquele déficit lá. Uhum. Depois ele segurou nos últimos 2 anos lá do Guedes e agora tá arrombando de novo, nem se fala, né? Mas
o volume de juros custa a dívida mundial hoje, se for 15% do PIB, e um PIB de 80 trilhões, eu vou até mudar o número, porque outro dia me corrigiram aqui, 15% de 80 é... Se o juro for... se o PIB for 80 trilhões, o juro for 4, não, 4, 4% ao ano, sobre 80, dá... 4% ao ano sobre 80, faz uma conta. 3,2? Não, 3. Mas a dívida não é 80, a dívida é 350 trilhões. Puxa a calculadora. 4% ao ano. 4 vezes 37, 14, 15 trilhões. Já é metade do PIB, quase 60% do PIB americano. E do PIB mundial é uns 15%. Então você precisa de 15% do seu PIB só para pagar juros. Nossa. Muita Entendeu? coisa, né? Fica insustentável. E você acha que isso pode quebrar 15 trilhões em cima de um PIB de 80 quebrar os é países mais, é emergentes? quase 20. Vai quebrar os países Os emergentes? 20% do PIB daria 16. É quase 20% do PIB de juros. De juros, serviço de dívida. Isso quebraria Então, muito se país. você não tem expansão de crédito gerando esse dinheiro, você não. Isso vai ter que sair do PIB. Acontece que você não pode tirar 15 trilhões do PIB hoje, de consumo e de investimento, para pagar juro. Esse dinheiro, por mais que você pague o juro, ele tem que ser reinvestido na economia via crédito, reaplicado esse dinheiro, senão o PIB decai, de tanto que você deve. Você não tem um crescimento real da economia que é grande o bastante para pagar os juros da dívida. Então, cada vez que o sistema retira 15 trilhões de um PIB de 80 para pagar juros, ou os bancos reemprestam esses 15 trilhões por ano, ou os bancos reemprestam 15 trilhões, ou o PIB enxuga. Que é o caso agora, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Quando a economia parou na pandemia, a economia ia entrar em depressão. O que o governo americano fez? Vou eu gastar esse dinheiro. O dinheiro travou nos bancos. O Fed fez 3 trilhões de quantitative easing só naqueles trimestres de 2020. Eu mostrei aqui naquele gráfico outro dia. Estava 4 trilhões no balanço do Fed, foi para 7. Em 3 meses. O que me assustou foi aquele dado que você colocou de 9 trilhões vencendo esse ano. Isso é um dado de vencimento. Isso é um dado público. Qualquer um puxa Isso no Bloomberg vai ver. E junto com as empresas. Tem 1/4 da dívida americana vencendo esse ano, e as empresas, fora 1/4 que está vencendo, tem o déficit. Então ele vai ter que financiar os 9 trilhões que estão vencendo, mais o déficit de 1,8 que o Musk prometeu reduzir para pelo menos 1,4. Se ele tirar 1 bilhão por dia, que ele está tirando, cai para 1,4 o déficit. E ele está tirando mesmo? Não dá para saber? Ou... Diz ele que tá, mas vamos assumir que ele esteja. Mesmo assim, ele tem que financiar 1,4 do déficit novo, mais os 9 trilhões que estão vencendo. Mas tem duas coisas que eu queria perguntar. Você não acredita que... acho que você disse isso também. Eles cortando o gasto, vai cortar o PIB também e vai Corta diminuir? Porque, veja bem, olha lá, uma conta simples, tá? Essa conta que eu acabei de fazer, se eu tiro da minha renda para pagar juros, e o dinheiro tem que ser reinvestido, certo? O que ele fez durante a pandemia? Ele gastou 13 trilhões, 12 trilhões de dinheiro sem ter. E foi o aumento da dívida americana. A dívida aumentou de 23 para 36 em 4 anos, de 2020 para 2024. Os 4 anos do Biden. Aliás, o último ano do Trump, mais os 4 anos do Biden, né? Porque foi 2020 que ele assumiu, não foi? Ou 2021. 21, 22, 23, 24. É isso aí. Ele assumiu. Foi de 2020, o último ano do Trump, mais os 4 anos de Biden. Imprimiu um monte de dólar. Não? Só o Fed fez o quantitative easing da ordem de 3 trilhões. Só que esse dinheiro não circulava no começo. Estava represado. Estava represado nos bancos, ninguém queria emprestar. O que o governo americano fez? Começou a gastar. Como aquele dinheiro foi todo para financiar a dívida americana, manda cheque para todo mundo. ele começou a mandar cheque, trilhões e trilhões de déficit. E ali começou esse último sprint, né? De 23 para 36. E nós terminamos os 4 anos de Biden com a maior aceleração da dívida pública da história do mundo, basicamente. Nenhum país cresceu tão rápido a sua dívida pública do que os Estados Unidos nos últimos 4 anos. Você pode fazer a conta aí. Nem o Japão naquele pior momento. O Japão tem a dívida pública sobre o PIB maior do mundo, só que ela 300%. levou 30, 40 anos para crescer. Né? A americana, ela estava um PIB gigantesco que os Estados Unidos têm, mesmo assim eles conseguiram ir de 80% da dívida do PIB para 120%. Um negócio absurdo, que o PIB deles é muito maior que o do Japão. Então, em termos de estoque, ninguém cresceu 13 trilhões em tanto tempo como os Estados Unidos, em dívida. Aí ele coloca esse dinheiro, qual o crescimento? Vamos pegar o último ano.
Ele colocou 1,8 de dinheiro novo, certo? Foi o déficit do ano passado. 1,8 de dívida nova, certo? De dinheiro novo, que é novos gastos. Né? Ele, assim, o déficit dele fiscal. No Brasil, né? 1,8 trilhões de déficit, que é dinheiro que ele teve que tomar do mercado. Né? O dinheiro que os bancos imprimiram para emprestar para ele, ele gastou. Né? E aí? Quanto gerou de crescimento isso aí? Qual foi o crescimento americano no 2024? Deixa eu colocar aqui, ó. Bota aí, foi o quê? 2% do PIB? 3%? Uns 2%, eu acho. Só se olhar. Quer dizer, ele gastou 1,8 trilhões e quanto cresceu o PIB? Ó, tá respondendo aqui, ó. PIB 2024. 2,8, aqui, ó. Crescimento de 2,8 no PIB. Tá bom, 2,8 no PIB americano. É abaixo 2,9 em 2023. E 2,8 em 2024. É. Quanto então? E quantos por cento do PIB dá isso? Aí, Quanto, ó, pega, o PIB é 29? Pega o PIB americano, é 29 ou 30 trilhões. 3% do PIB dá 900 bilhões de crescimento. Em termos nominais de PIB, né? E aí a dívida aumentou. A dívida aumentou 1,8. Uhum. Quanto é o PIB Deixa eu ver americano? aqui, 30? tá? Aqui, ó, 29,16, isso mesmo. Então, 29,16. Você- 2,8 de 29 dá quanto? Tá gastando 2 pra... É. Você está gastando 1,8 para gerar um crescimento de 900 ou 850. bilhões. Baita desperdício. Quer dizer, para cada $2 que eu boto... Imagina uma empresa que você tem que botar $2 de dívida para ela dar $1 de receita. Nossa. Isso é insustentável, cara. É o maior desperdício de dinheiro que tem. É dinheiro mal gasto. Então, além de fazer dívida, tá fazendo mal. Aplicando mal o dinheiro. O crescimento tá me custando 2 vezes o que eu ponho de dinheiro para ter um crescimento. Porcaria essa de dívida? Essa. É. Pelo contrário, empresa boa é aquela que eu boto 1, Vira ela lucra 4, 5, 10, É. 15. Eu boto uma dívida, até uma taxa boa. A alavancagem ela é boa pro negócio quando tem um retorno. Retorno bom. Eu não consigo gerar crescimento nem, entendeu? Não vou pagar essa dívida nunca. E você Quanto acha que isso aumenta na arrecadação? Se meu PIB cresce só isso, a minha arrecadação não vai cobrir esse juro que está custando a dívida. E todo mundo vai fazer essa conta uma hora. Entendeu? E você não acredita num calote, você acredita que vai... Não, eu acredito que vai ter um calote. calote, vai ser precificado pelo mercado, um calote. Uhum. Se ele vai existir ou não, eu não sei, mas se ele vai ser precificado, vai. Porque não dá para sustentar isso aqui. Então, e aí, o que acontece? Todo mundo fala, não, mas o Fed pode evitar. Tá bom, o que o Fed vai fazer? Existe... Já acabou as ferramentas do Fed. O Fed, na verdade, toda vez que você tem um problema com ativos, né, com risco deflacionário, risco de recessão, deflação, depressão, toda vez que tem isso, o Fed sempre vinha socorrendo o mercado como? Socorrendo os bancos. Dando Porque assim, crédito, né? o sistema funciona como uma engrenagem. Os bancos precisam estar saudáveis e precisam estar emprestando. Se eles estão emprestando, o motorzinho da inflação está tranquilo. E você vê a inflação seguindo o seu curso, sempre subindo. Sempre lá 2, 3, Boa. 4. Constante. Constante, igual desde a década de 30, quando teve a depressão de 29, crash, a depressão, ele não podia mexer na base monetária, porque tinha que ter ouro. Aí ele fez aquela engrenagem, aqui fez aquela gambiarra boa, né? Confiscou o ouro das pessoas para ninguém ganhar com isso. Botou ouro. Aí depois que ele confiscou o ouro, ele falou, agora eu vou desvalorizar o dólar, agora eu vou valorizar o ouro, né? Que nem o cara comprar todo o dólar e depois deixar o câmbio explodir. Ele confiscou o ouro das pessoas com o intuito de, preciso de ouro porque a gente está numa crise, eu preciso... Em 71, né? Não, isso em 32. 32. Confiscou o ouro, Da revalorização. aí ele ele desvalorizou o dólar. Era $20 para uma onça de ouro, foi para 35. E aí, de repente, ele podia imprimir 60% a mais de dinheiro. 70% mais, lógico. Ele tinha o mesmo ouro no cofre, a taxa mudou, ele de repente criou mais dólares lá do nada. E ele fazia como nessa época? Ele mandava uma lei lá, ele fez uma lei do confisco, ordem executiva para o confisco, depois ele alterou a paridade. Aí o que aconteceu? E não pegou a prata, viu? A ordem executiva era só para ouro. Era só para ouro? Era só para ouro. De repente o Fed começou a pôr dinheiro nos bancos de novo. E os bancos aí você já tinha... O mercado tinha caído 3 anos seguidos, 90%. Todo mundo já tinha quebrado. O que os bancos receberam dinheiro para começar do nada? Olha que beleza. Olha que maravilha. Aí os bancos foram começar a comprar crédito barato. O Rockefeller foi lá para
Flórida comprar as praias, comprar aquelas fazendas de graça, comprou mais posto no Texas. O governo americano assumiu a presidência com um presidente democrata esquerdista. A versão 20 anos depois do Woodrow Wilson o Woodrow Wilson foi eleito em 1912. Serviu por dois mandatos, até 1920. Depois, em 1932, foi eleito um presidente democrata. 20 anos depois da eleição do Wilson, foi eleito Franklin Roosevelt, democrata, esquerdista, que tinha como guru o John Maynard Keynes, que dizia que tinha que ter gasto público, né? Que vamos incentivar a economia com gasto público. Mas não podia gastar. Não tinha quem financiasse o gasto. Uma vez que o Fed desvalorizou o dólar, começou a pôde imprimir dinheiro novo, porque ele desvalorizou o dólar, deu aquele dinheiro para os bancos começaram a financiar até o governo americano, que começou a emitir dívida e era financiado pelos bancos e pelas. Entendeu? E aquilo começou e com esse dinheiro ele começou a injetar dinheiro na economia diretamente. No Tennessee, ele mandou quebrar as estradas e fazer de novo. Só para gastar o dinheiro. Só para gastar o dinheiro. A teoria da janela quebrada. Você não tinha o Bolsa Família que você podia pôr dinheiro na conta das pessoas. É mais ou menos a mesma coisa. Até pelo menos na conta das pessoas elas comem. É. Esse daí não é pior. Entendeu? Porque você vai beneficiar só um grupo. Pelo menos os auxílios aí, pelo menos ajudam a questão social, pelo menos o cara come. Não que eu concorde com ficar dando auxílio. Eu acho que o ideal seria todo mundo poder ter produtividade, né? Mas pelo menos numa crise daquela, você dá comida para as pessoas. Ali, tinha filas homéricas de pessoas pedindo comida. A fila da sopa. A fila da sopa. Mas o governo ia pondo dinheiro nessas obras aí do New Deal, né? Tinha até umas entidades criadas para estimular. E as construtoras naquela época estavam bombando, né? Eles ganharam muito dinheiro. Ferrovia e tal. A ferrovia ali era estrada já. A ferrovia foi no século XIX, o boom das ferrovias. Ali era rodoviário mesmo, né? E durou quantos anos? Tudo isso aí foi durante a década de 30 toda e depois a guerra. Uhum. A guerra também foi maciço endividamento para financiar a guerra. Mas ali dava, né? O Fed começou. Sim. Então aí começou uma maquininha inflacionária. Eu preciso dos bancos para criar inflação, porque eu vou pôr dinheiro neles. O dólar continuou desvalorizando. A paridade contra o ouro ela ia sendo alterada até 1971, quando já não tinha mais quase nada de ouro, assim, o lastro do ouro, a paridade entre o componente de ouro que lastreava os dólares já era bem menor. Tinha muito mais lastro escritural do que físico para o dólar. No final, em 71, ele canetou que não precisava mais. Bretton Woods. Aí a França veio buscar, né? Veio buscar ouro. Mas essa parte, o mais importante é saber assim, foi abandonado o padrão metálico, o lastro físico da moeda totalmente. Já estava abandonado na prática. Né? Mas teoricamente ainda tinha uma regulação legal. Essa regulação legal foi retirada. Isso daí já foi em 71. 71, né? Aí acabou. Acabou a conversibilidade. A moeda virou totalmente fiduciária. Papelzinho. A moeda era uma promissória, emitida pelo Fed, dizendo, ó, aqui tem $100 aqui, que é garantido pelo Tesouro Americano. Mas você ia lá no Fed, tá bom, então se eu quero, o que você tem de ativo aí no teu balanço? Para contrapartida desse passivo, que é essa nota emitida? Tem o título do Tesouro Americano. Se quiser, tem uma promessa de pagamento para pagar outra promessa de pagamento. O dólar é uma promessa, e se você vier aqui buscar um ativo, eu te dou o título do governo, que é outra promessa, e acabou. Então, vou pagar uma promessa com outra promessa. Uhum. É isso. E o cara na esquina aqui aceita essa promessa. Todo mundo aceita a promessa. E a garantia da promessa é outra promessa. É isso. Basicamente é isso. Basicamente, de verdade, é isso. E hoje em dia... E aí, o motor, para voltar, a engrenagem para esse sistema é o crédito. Se o crédito emperra, se os bancos ficam sem condição de dar crédito, por risco de contraparte, por falta de capital, por alguma coisa trava o crédito, o sistema todo implode. Porque você precisa de uma inflação constante. Hoje, você está de um tamanho que você não criar moeda nova, você não financia nem os juros da dívida hoje. E a criação de moeda nova não é só o Fed, gente. O Roberto Mota me perguntou isso aí. Não é o Fed que cria moeda desse tamanho que nós temos. Os 400 trilhões
de dívida é o sistema que gera emprestando, é o sistema de reserva fracionária. O cara empresta dinheiro, o dinheiro volta como depósito, o banco empresta de novo. Então a mesma base monetária, ela pode virar 10 vezes mais crédito. Depende da Basileia. A Basileia hoje permite que os bancos alavanquem 10. Compulsório é zero já. Então ninguém precisa reter uma parte do depósito para emprestar. Para garantir. O cara antigamente tinha que reter. Tinha um compulsório, se você recebe um depósito de 100, você tinha que reter 20, 30, 40, sei lá, dependendo da taxa do compulsório, só podia emprestar 60, 30, 60, 70, 80. Né? Se você retém 20, você empresta 80. Se você retém 30, você empresta 70. Essa retenção obrigatória acabou. Acabou faz um bom tempo. No sistema americano ela já não existe pelo menos há uns 20, 30 anos. Acabou o compulsório. Então, entrou um depósito de 100, você pode emprestar 100. O que limita os bancos hoje? Uma medida de balanço, chamado a medida da Basileia, um acordo entre os bancos, acordo da Basileia, que diz que você tem que ter um grau de alavancagem de tanto. Basileia na Suíça. Tantos ativos e de ter determinados tipos. Exatamente. Você tem que ter tantos tipos de crédito, e para cada tipo de crédito tem um nível de alavancagem, ele é medido pelo... Mas é 10 vezes, via de regra, 10, 12 vezes o teu capital. Você pode emprestar. Entendeu? Por isso que às vezes o banco lá, quando você vai emprestar, eles pedem uma parte lá. Uma parte, tipo... Vai emprestar uma casa, quer fazer um financiamento, eles pedem 10%, 20%. Exatamente. Então o banco pode... Eles já trabalham já com o dinheiro. Se o banco tem garantias, se a alavancagem... tem um valor de alavancagem para crédito descoberto, para crédito com garantia, né? Isso é uma medida que é bem técnica, os bancos fazem isso toda hora. Então, quando o sistema falha, quando os bancos não conseguem mais emprestar. E quando você vê isso acontecendo, você vai ver na taxa essa reação. Quando ninguém conseguir mais emprestar, a taxa sobe, porque o tomador está aí. É cheio de empresa querendo financiar, tem rolagem de empresa também esse ano, bastante. Tem rolagem do Tesouro americano, que é 9 trilhões, mais o déficit novo. Então... Tem hipoteca, tem dívida estudantil? Tudo. As famílias americanas, eu estava vendo isso hoje, eu vi isso hoje antes de vir para cá. A dívida das famílias americanas hoje, o total de household debt, isso você olha num site chamado FRED. Federal Reserve Economic Data. É os dados econômicos publicados pelo Federal Reserve de St. Louis. Eles são ótimos, aquele site tem tudo. Eles são bem transparentes lá. As famílias americanas devem 18,5 trilhões de dólares. Só as famílias. Eles pegam os impostos de renda das famílias e veem quantas dívidas, o total da dívida das famílias. Não é a dívida das empresas, nem dos governos. Essa é só a dívida das famílias. Não vai ter dinheiro para fechar todas essas pontas. Não tem. Se os bancos não tiverem azeitados, criando empréstimos novos, como é que eles vão emprestar 1,8 a mais para o governo, mais não sei quanto para as famílias? Não mantém o motor do consumo. Não vai. Só que isso é uma coisa matematicamente óbvia, mas ninguém enxerga. Como eu falei aquele dia com o Roxo aqui, ninguém enxerga porque o pessoal tá na euforia ainda. A tal do rinoceronte branco. Tá na bebedeira. Dirigindo uma Ferrari. Pô, tô numa Ferrari, tô a 300 por hora. Tá inebriado, toma um porre, então, e o elefante tá na frente, ele acha que é um mosquito. Não vê o elefante. Então pode vir um crash a qualquer momento, Faca. Sim, e agora, as condições monetárias para ele já existem hoje. Eu mostrei aqui aquele dia, lógico, a liquidez dos bancos acabou. O Fed não consegue mais fazer o quantitative tightening. Não consegue fazer mais a operação de retirada daquele dinheiro que ele colocou comprando títulos. Porque a liquidez que sobrou do mercado acabou. Acabou. Tinha 2,5 trilhões de liquidez extra no mercado. Ele já caiu para 0 quase. Das repos, não? Dos reverse repos. Tá 80 bilhões. Era 2,5 trilhões. Tá 80 bilhões. Ou seja, o colchão de liquidez hoje para o sistema aguentar qualquer toquezinho que tiver, tá muito baixo. A qualquer momento, podemos ter uma crise de liquidez e o Fed vai ter que fazer o contrário, tem que injetar dinheiro. Vai fazer o contrário. O Fed vai fazer reverse repo, ele. E o mercado vai fazer repo, vai pedir dinheiro para ele. Entendeu? Se o Fed quiser tirar mais título do mercado hoje, ele não consegue. Ele tem que emprestar o dinheiro para o mercado comprar os títulos dele. Lembra que ele tinha 1 trilhão de ativos em 2007, antes dos QEs. Aí eu mostrei esse gráfico aqui. Depois ele foi subindo. Ao longo de 2009, 10, ele parou um pouco, ficou em 4, tentou comprar um pouquinho de volta, 3, 3,5, e na pandemia ele foi de 3,5 para 7 de uma vez, depois em 2022 foi para 9, 2021 foi para 9 trilhões, e lá no final de 2021 estava com 9 trilhões de ativos, né, contra dinheiro que ele
Dinheiro novo que ele colocou nos bancos, para comprar os ativos dos bancos. De 2022 para 2023 para cá, ele conseguiu reduzir desses 9 para 7. Nossa. Mas a liquidez do sistema tá Piorou. zero. Se ele quiser comprar mais, se ele quiser Não é. vender mais papel para o mercado, ele vai ter que emprestar o dinheiro para o mercado comprar os papéis dele. Ele vai ter que fazer reverse repo. O mercado vai fazer ripple para poder comprar os títulos de volta dele. Ou seja, não resolveu muito, né? O mercado não tem dinheiro. Os ativos expandiram tanto e agora a liquidez, para aparecer liquidez de novo no mercado, se tiver demanda por dinheiro, o juro sobe, e o juro subindo faz a liquidez aparecer, porque todo mundo quer vender. Quando o juro sobe, ele atrai a liquidez onde ela está. Mas à custa de ativos caindo bastante, né? Eu tô preocupado que a gente tá num país emergente. Aqui. Se eles estão juros ruins, ó, a taxa de juros vai disparar aqui. E aí, o que acontece? São tantos ativos no mundo, você tem, só de dívida, nós temos mais de 300 trilhões de ativos em dívida. Ativos de renda fixa. Fora o market cap das bolsas. Fora os imóveis. Quer dizer, fora os bitcoins. Então, tudo isso é mercado vendido em dólar, comprado em ativos. E tem uma dívida do outro lado, é operação sujeita ao risco de liquidez. O cara está comprando com dinheiro que não é dele. Certo? Tudo que o cara está comprando com dinheiro que não é dele, está sujeito a esse risco. Ele tomou um empréstimo. Se o juro sobe, o que acontece? Os empréstimos começam a ser chamados. Quando o juro sobe, significa que as pessoas estão demandando liquidez. Demandando dinheiro. Alguém precisa de dinheiro. Lembra, se alguém tentar vender ativos e não tiver dinheiro, o sistema não tiver dinheiro, o preço do ativo cai. Muito, né? E o juro sobe. E ali nós vimos, o sistema, o colchão de dinheiro dos bancos Tá acabando. está quase no fim. Qualquer choque que tiver, eles vão lá no Fed pegar empréstimo. Tá de empréstimo. Vão ter que dar papéis para dar em garantia. Só que os próprios papéis que eles têm sofrem, né? Porque o valor deles cai quando há abertura de taxas. Os bancos têm papéis da dívida. Numa crise de liquidez, o valor presente dos papéis cai. Marca seu mercado. Exatamente. Então os ativos deles vão valer menos e os passivos valem mais, porque a dívida não cai, né? E cai os ativos. A dívida é nominal em dólar, ela não vai cair. Sim. Vai ter os bancos pequenos vão quebrar tudo. Para tudo. Então, assim, esse risco está muito eminente na minha cabeça, na minha maneira de enxergar, pelo tamanho da coisa, que a bolha, hoje, a bolha não é uma bolha imobiliária, é uma bolha de ações, é a bolha em tudo. Bolha de tudo. É a bolha, o sistema que sustenta as moedas, que é dívida, a bolha é nele. Por quê? Porque à medida que enquanto você consegue aumentar a tua dívida, você consegue salvar qualquer mercado. Certo? Sim, vem um crash do Nasdaq, você imprime dinheiro, crédito, pum, infla tudo. Vem um crash imobiliário, imprime dinheiro, expande o crédito, infla de volta. E quando a bolha é no crédito? Quando a bolha é no sistema usado para É no seguro, na seguradora. Exatamente. Quando a bolha é o próprio sistema usado para inflar tudo. O mercado de dívida é o que sustenta as moedas. Se você não consegue expandir o crédito, você não está imprimindo moeda, gente. A moeda está contraindo. Não importa quanto dinheiro o Fed põe nos bancos. Ele pode pôr 10 trilhões nos bancos. 15 trilhões. Se ninguém quiser comprar os 300, 400 trilhões de crédito que está lá, ele cai para 300. Contraiu 100 trilhões a moeda no mundo. Desaparece. Desaparece. O que adiantou o Fed imprimir 10 trilhões? Vai ficar lá empossado no banco, não vai fazer efeito. Os bancos precisam emprestar dinheiro na quantidade necessária para que esse dinheiro, pelo menos, permita que a dívida não imploda. O sistema consiga pagar os juros. A dívida não implodir. Que é o que vem acontecendo todo o tempo. Então, isso é uma pergunta que o Roberto Mota fez. O Fed pode fazer? Pode, mas quem garante que vai funcionar? É o contrário. Tem tudo para não funcionar nesse cenário. Não vai ter efeito nenhum. Nada. Em 2008, o Fed começou a imprimir dinheiro e fazer QE no meio do ano, antes da Lehman quebrar. Um pouquinho antes. E aí a Lehman quebrou, a bolsa acelerou a queda, ele começou a imprimir mais dinheiro e comprar ativos dos bancos. O mercado não parou de cair por causa disso. Continuou caindo. Mais 30%, 40%, foi parar de cair. E caiu mais 20% ou 30%, foi parar de cair em março de 2009. Com ele já tendo impresso 1 trilhão de dinheiro.
Então não é Por quê? rápido, não é Porque fácil. depende. O mercado tem que esgotar o pânico, esgotar o pessimismo. Porque precisa o otimismo voltar, ou pelo menos não o otimismo voltar, mas aquele excesso de pessimismo ele precisa limpar do sistema para que os bancos voltem a emprestar de novo. Porque a decisão de expansão de crédito não é do Fed. A decisão é dos bancos e dos tomadores. Num momento de pode passar crise, por só- nem o tomador quer tomar. Verdade. Eu já tô devendo as minhas calças, eu não quero mais dívida, eu preciso ver como é que eu pago aqui. Então nem a família quer tomar e nem o banco quer dar. Como é que você faz mover um sistema desse? Então as pessoas que acreditam em hiperinflação, elas estão imaginando que a gente está num sistema que só tem para moeda de papel. O mais próximo que a gente tem disso é o governo fazendo déficit e mandando dinheiro na conta das pessoas. Mas a pandemia mostrou que quando o sujeito está com medo, por mais que o governo dê dinheiro para ele não gasta o dinheiro e fica guardado. É verdade. Porque A pessoa pandemia se retrai, né? teve uma poupança, o ano de 2020 foi um ano que a poupança do americano subiu. Tem uma solução. Porque eles colocaram dinheiro, eles mandaram muito dinheiro para as pessoas e as pessoas não estavam gastando. Botar o dinheiro com data de validade. É. Será que eles vão entender? Botar aí. O Drex é para isso, né? Para o cara ter um dinheiro que o cara pode operar lá. Data de validade você tem que gastar. Então, você acha que as economias elas estão caminhando para essas CBDCs mundiais? Dá um cupom que vale né? uma semana, tipo promoção, né? Esse cupom vale para uma semana. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar.